10 cidades abandonadas que você nunca deve visitar. Há muitas cidades fantasmas nesta terra. As razões pelas quais elas foram abandonadas Sim. ou nunca foram Água ocupadas viva. são muito diferentes. Entretanto, todas essas cidades têm algo em comum. São sinistras, parecem perdidas e muitas vezes os edifícios e as ruas parecem verdadeiramente como se fossem habitados por É fantasmas. Maria, mas também não. Boneca Caminhando pegando por uma fogo. cidade deserta, pode-se às vezes ter a impressão de que alguém Você chega está num se lugar que é movendo meio aqui e ali, abandonado. Você chega lá, tem uma afinal de cidade contas. pegando As pessoas veem uma crianças boneca, né? sentadas em Pegando fogo, balanços, velho. Aí é onde, na zoeira, né? verdade, não existe ninguém ou testemunhas ouvem portas e janelas rangendo. Pode ser que as cidades fantasmas que vamos te Vai. mostrar neste vídeo tenham, na verdade, um passado sinistro. Outras foram abruptamente abandonadas por desastres ou construídas para pessoas que não existem. Kangbashi, China. As cidades Cidade fantasmas da construída. China são provavelmente as cidades fantasmas mais incomuns, maiores e mais incríveis do mundo. Elas pertencem à categoria de cidade fantasma que nunca foi ocupada. Por quê? Bem, porque a indústria de construção chinesa tem uma capacidade de produção significativamente maior do que a demanda por bens e os chineses gostam de investir em bens imobiliários. Agora, se você está se perguntando com toda razão, que tipo de cálculo estranho é este? Na China, no entanto, estão sendo construídas cidades gigantescas que só servem como investimentos de valor. Oficialmente, Como assim? o Estado queria instalar pessoas de áreas rurais pobres em cidades satélites como estas. As cidades são criadas na prancheta de desenho, são perfeitamente planejadas e são totalmente implementadas para vários milhões de residentes, muito antes mesmo de uma única pessoa se mudar. Quantas dessas cidades fantasmas existem na China não é oficialmente conhecido. De acordo com as estimativas, existem 70 milhões de apartamentos vagos no país. Isso seria espaço suficiente para abrigar todos os habitantes da França. A mais famosa dessas cidades é Kangbashi. Caramba, faz cidade sem. Arranha-céus, shoppings e ruas Que foram projetados isso, para 1 milhão véi? de cidadãos e concluídos no início dos anos 2000. Cerca de 100 mil pessoas chegaram até 2016, verdadeiramente movimentando-se como fantasmas individuais entre os gigantescos blocos de apartamentos. No entanto, muitos dos apartamentos foram vendidos. As pessoas os utilizam como investimentos de capital. Se elas alguma vez vão desejar viver neles, permanece uma questão em aberto, assim como se o investimento de capital ainda tem algum valor ou terá dentro de 10 anos. Quase ninguém da população rural pobre da Mongólia queria se mudar para esta cidade. Por que as pessoas deveriam estar aqui? Elas não têm trabalho, nem podem exercer as suas ocupações tradicionais, como a agricultura ou então a criação de animais. Para atrair residentes, a China mudou uma de suas melhores escolas para a cidade. Caso contrário, o megaprojeto não daria certo. Gunkandima. Na década de 1890, grandes depósitos de carvão foram descobertos perto da ilha japonesa de Gunkandima. Aquilo ali é um Naquela medidor de época, temperatura, que é o o carvão vizinho. era um dos fatores econômicos mais importantes no império. Mais tarde, o fabricante de automóveis e máquinas Mitsubishi comprou a ilha junto com os direitos de mineração do carvão. Em 1916, a primeira casa dos trabalhadores foi construída na ilha, e mais tarde foram acrescentadas outras, assim como lojas, restaurantes, campos esportivos e outras abandonada, pô. comodidades. Em seu apogeu, Gungantima era uma nação insular quase autossuficiente, lar de cerca de 5 mil mineradores. À medida que o Japão se tornou mais moderno e a gasolina substituiu lentamente o carvão, a ilha se tornou menos importante. Na década de 1970, Gungantima foi abruptamente abandonada depois que a mina de carvão foi desativada. Hoje, você só pode normal. visitar a ilha com uma autorização especial do governo. Supostamente, isso é porque a ilha é assombrada. Diz que Sim. os trabalhadores forçados morreram aqui nas minas de carvão durante a Segunda Guerra Mundial. E seus fantasmas furiosos tomaram Gungantima depois que a ilha foi desminada. Ixi. Fordlândia. Henry Ford foi considerado um pioneiro de fabricação de automóveis e um brilhante homem de negócios. Que a Ford também poderia cometer um erro é visto pela Fordlândia, o pequeno estado abandonado da Ford no meio da selva amazônica. Fundada nos anos 1920, a Ford queria que a borracha fosse extraída aqui por seus próprios trabalhadores e também para trazer pneus baratos diretamente da Amazônia para os Estados Unidos, através da sua Mas própria já é rota lugar comercial. abandonado, beleza. Mas o primeiro lá que era A Ford zoeira, subestimou velho. o poder da selva e as condições climáticas locais. Primeiro foi zoeira, velho. Separados do mundo civilizado e cercados por tribos indígenas, diz que logo surgiram problemas entre os trabalhadores da Ford e os povos indígenas, assim como entre os trabalhadores locais. Já Até deu hoje, treta. a empresa tem mantido os detalhes em segredo.
a Ford finalmente teve que ceder e abandonar o seu projeto de 25 milhões de dólares americanos. Durante muito tempo, Fordlândia teria sido uma verdadeira cidade fantasma. E hoje, de acordo com o governo brasileiro, cerca de 1.000 pessoas vivem nesta cidade. Plymouth. Tem gente que vive lá. Plymouth não é apenas uma conhecida cidade termal no sul da Inglaterra, mas também é um pequeno ninho de sonho na pitoresca ilha caribenha de Montserrat. Este paraíso natural foi estabelecido em meados do século passado por muitos imigrantes de todas as partes do mundo. Eles gostavam particularmente de construir suas casinhas chiques ao pé do vulcão Soufriere Hills. Durante muito tempo, os aproximadamente 4.000 habitantes de Plymouth levaram uma vida verdadeiramente paradisíaca aqui. Mas então geólogos relataram uma atividade suspeita do vulcão em meados dos anos 90, e os habitantes tiveram que desocupar abruptamente a ilha. Na verdade, a erupção foi fraquíssima. No início, os residentes queriam voltar, mas as autoridades proibiram-no. Felizmente, porque em 1997, o Soufriere Hills entrou em erupção e enterrou Plymouth sobre uma camada de cinzas de até 12 metros de espessura. Os caras tivessem ficado aí, tinha rodado, hein? Pripyat. Em 26 de abril de 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu. No dia seguinte... Aí também é abandonado por causa do problema, né, velho? A cidade mais próxima do local do acidente. Aí é tranquilo, mas o primeiro que foi zoeira, velho. E cientistas empregados em Chernobyl. Cerca de 50 mil habitantes haviam abandonado tudo após o desastre e haviam sido retirados da zona de exclusão pelos militares. Nenhum deles voltou até hoje. O povo só pôde levar o essencial. Quem vai voltar aí? Até hoje, todos os apartamentos estão totalmente mobiliados. Todos os livros ainda estão na biblioteca e até mesmo as mercearias ainda estão em estoque. Lentamente, Pripyat está sendo cultivada em excesso pela natureza. Os animais selvagens se estabeleceram na cidade. É pouco provável que as pessoas retornem. Passaram mais de 30 mil anos até que o reator do acidente e os arredores imediatos estejam novamente seguros. Em cerca de 3 mil anos, Pripyat poderia estar novamente livre de radiação na medida em que as pessoas pudessem permanecer na área por períodos mais longos sem hesitação. Mas até lá, esta cidade já está esquecida. Varosha. Se você olhar para Varosha, no Chipre, você também pode pensar que este lugar foi bruscamente abandonado. Foi mais ou menos assim. Na década de 1970, Varosha foi um palco para o Jet Set International. Todos os grandes nomes do mundo dos ricos e belos passaram por aqui em seus jatos particulares ou ancoraram seus iates de luxo. Mas, em 1974, os turcos invadiram Chipre e os cerca de 15 mil habitantes gradualmente deixaram a cidade. Desde então, a área ao redor de Varosha tem permanecido um ponto focal do conflito cipriota-turco. Somente nos últimos anos, houve pensamentos renovados de restaurar Varosha e sua antiga glória e impulsionar também o turismo. Mas com custos de renovação de cerca de 12 bilhões de euros. Ixi, Maria! Provavelmente continuará sendo um sonho e Varosha uma cidade fantasma. Ilha North Brother. No East River, em Nova York, perto do estreito com um nome significativo, Portão do Inferno, existe uma ilha que tem sido uma ilha fantasma durante anos. Embora cada metro quadrado de terra esteja em demanda em Nova York e até mesmo o Bronx e Queens, os bairros próximos estão em ascensão. A ilha North Brother continua a decair. Diz que a razão para isto é o passado macabro da ilha. No século XIX, existia um hospital de quarentena na ilha de aproximadamente 5 hectares, onde eram trazidas pessoas infectadas com epidemias. Devido ao equipamento médico extremamente pobre, a maioria das pessoas morriam. Diz que apenas os casos desesperançados e as pessoas pobres foram trazidas para a ilha North Brother. Na época da gripe espanhola, diz que centenas de pessoas morreram aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade usou a ilha North Brother por cerca de 7 anos como um projeto de moradia para veteranos de guerra que estudavam na cidade de Nova York. Mais tarde, jovens viciados em drogas foram brutalmente tratados na ilha isolada, simplesmente trancando-os nas salas abandonadas da clínica e passando frio. Diz que os gritos do povo são ouvidos lá até hoje. Virou um assustador. Em 1964, a clínica foi fechada definitivamente e o acesso à ilha foi estritamente proibido pela Câmara Municipal de Nova York. Coolman's-Cop. Uma verdadeira corrida de diamantes eclodiu na Namíbia no início do século passado. A riqueza atraiu pessoas de toda a Europa para um assentamento que mais tarde ficou conhecido como Coolman's-Cop ou Coleman's-Cop. Denominado o nome de um inglês chamado Johnny Coleman, que ficou com seu carro de bois preso em uma duna em 1905, o assentamento no sudoeste da África alemã
logo se transformou em um famoso acampamento para os que buscavam diamantes. Eita. No meio de um ambiente de outro modo desolado, foi construída uma luxuosa cidade mineradora onde viviam até 4.000 pessoas. Entretanto, não havia água por toda parte e não choveu durante meses. Todos os alimentos tinham que ser trazidos com grande dificuldade. A água era armazenada em uma fábrica de O gelo. cara morreu? Eventualmente, as violentas tempestades de areia e o calor impiedoso causaram tal impacto no local que os colonos acabaram abandonando esta base. Não adianta nada ter diamante e Há morrer de centenas fome. de anos, um assentamento francês floresceu na Costa do Marfim. Vários edifícios foram construídos em estilo chique de contos de fadas, cercados por parques e jardins. Havia um hotel de luxo, um cassino e um próspero comércio de marfim e produtos coloniais de todos os tipos. Mas, em 1896, a febre amarela era galopante na área e o governo francês havia decidido evacuar Grand-Bassam por razões de segurança. Os habitantes nunca mais voltaram e a antiga pompa caiu lentamente em desgraça. As ruínas que restam hoje e algumas novas infraestruturas que foram construídas impulsionaram significativamente o turismo na área. Talvez a Grand-Bassam seja em breve restaurada à sua antiga glória. Body. Body, na Califórnia, surgiu na esteira de uma repentina propaganda quando ouro foi encontrado na área. A partir do final do século XIX, Pedrona de ouro? até 10.000 pessoas viviam no assentamento. Havia uma infraestrutura completa, casas, mercados, 65 salões, casas noturnas e até mesmo medieval, um bairro chinês com um templo. Em 1942, os Carrinho. depósitos de ouro na área estavam completamente esgotados. Apenas um ano depois, Body estava deserto. As pessoas haviam abandonado completamente a cidade, perto do atual Parque Nacional de Yosemite, e mudaram-se para novos pontos de acesso. Até hoje, parece que os habitantes desapareceram bruscamente deste lugar assombrado. Os veículos desgastados pelas intempéries ainda estão de pé. O posto de gasolina ainda está intacto. E as portas dos salões balançam com o vento. Body é um dos poucos lugares nesta lista que você pode visitar por uma pequena taxa de entrada. Com o dinheiro, as pessoas encarregadas tentam preservar os restos da cidade e administrar um pequeno quiosque no local para as muitas pessoas curiosas de todo o mundo.